Olá pessoal, sou o professor Maurício Capelari e este é o curso de Educação Cristã, o SEDUC, né? Curso de Educação Cristã, e a aula 3, a lição 3. Nós vamos ver nesta aula que Cristo Jesus é o Mestre dos Mestres, o Mestre por excelência, métodos de ensino do Senhor, fontes utilizadas por ele, porque ele é o nosso padrão, então vamos conhecer bem como é que ele fez, como é que ele fazia. E depois, como prática educacional, professores com propósitos, ok? Então nós temos aqui Jesus Cristo é o Mestre dos Mestres, do 40 títulos qualificativos que descreve a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O que mais, de tudo que ele fez, de tudo que ele praticou no seu ministério, o que mais o qualifica, o que mais o identifica é o de ensinador, mestre. Mestre é o que ensina, o educador, né? E interessante como que essa palavra demonstra que a ênfase do Senhor não foi curar, não foi libertar, não foi andar sobre as águas, não foi multiplicar pães, mas a ênfase foi ensinar. Você pode perceber então no título Jesus Cristo Mestre dos Mestres que mais de 40 títulos qualificaram o ministério dele. O Senhor Jesus agiu durante o seu ministério de muitas formas. Ele fez muitas coisas, ressuscitou, libertou, curou vários tipos de enfermidades, andou sobre o mar, multiplicou pães, transformou água em vinho. Mas o título que mais o qualifica foi de mestre. Rabi, didáscalos no grego, né? Rabi é de origem hebraica, didáscalos de origem grega. O que ele mais fez foi ensinar. Por que o Senhor priorizou o ensino? Porque nós somos o que pensamos. E o pecado começa na mente, mas a santidade começa na mente. A escravidão começa na mente, mas a libertação começa na mente. Então aquilo que eu sou eu pratico. Aquilo que eu penso é o que eu sou e o que eu sou eu pratico. Então tem que mudar. A prioridade que o Senhor Jesus mostrou não é uma cura de uma enfermidade, mas é cura da crença, cura daquilo que está na nossa mente. Cura, libertação daquilo que não presta, errado, equivocado, que está na nossa mente. Porque, repito, o que pensamos identifica quem somos, e quem somos identificará o que faremos, ou o que praticamos. Então toda a santidade começa na mente. Assim como o pecado começa na mente, a santificação, a restauração, a libertação começa na mente. Por isso que lá em João diz assim, à medida que você conhece a verdade vai te libertar. Porque a verdade, ela vai substituir as mentiras que te escravizavam e vai te libertar. Ele é o mestre, Rabi. Ele é a verdade. Eu e você não somos a verdade. Ele é a verdade. Eu e você somos estudantes da verdade. Há uma diferença, porque o professor, ele tem que tomar muito cuidado. Tem professores que, equivocadamente, acham que quanto mais certeza ele tiver, quanto mais firmeza naquilo que ele fala, mais ele será reconhecido como um bom professor. Mas como é que eu posso ter certeza se eu sou um estudante? Um estudante, ele tem que pisar em ovos. Eu estudo a verdade. Olha, baseado no que eu estudei, baseado no que eu vi, baseado no que diz as Escrituras, eu cheguei a essa conclusão. Mas essa certeza que o Senhor Jesus tinha, nós não podemos ter, porque Ele é a verdade e nós somos estudantes. Então sempre quando a gente disser alguma coisa, você tem que confirmar pela Bíblia. Olha, isso é verdade porque a Bíblia diz, está escrito. Mas eu particularmente, eu não sou fonte de verdade, eu não tenho autoridade em mim. A nossa autoridade é a palavra. E isso nos difere do Senhor Jesus. Então, aquele professor que tem resposta para tudo, eu sempre digo assim, quem tem resposta para tudo ou é muito sábio ou muito tolo. Exemplo de alguém muito sábio, o Senhor Jesus. De muito tolo, o resto. Porque eu vejo muita gente defendendo ferreamente uma ideia como se ele fosse a verdade. Mas a gente está estudando, baseado no que eu disse, baseado no que está escrito.
Ou então não está escrito claramente, então a gente não pode afirmar. Não está claro na Bíblia, então a gente não pode afirmar. Não sei, eu acho que, é provável que. Isso é respeito à verdade. Eu aprendi isso com o Russell Shedd, num seminário que eu tive com ele aqui em Curitiba, que quando estava na Bíblia ele afirmava categoricamente porque a autoridade da Bíblia. Quando não estava claro na Bíblia, ele ficava em cima do muro. Gente, ó, não dá para afirmar, o texto não é claro, não há informações suficientes. Eu estou inclinado a crer, eu acho que, porém outros dizem que. Ele usou até essa expressão, 51% de mim crê nisso, 49% crê naquilo, não tenho certeza. Eu aprendi muito sobre respeito. Olha que Russell Shedd, já falecido, era uma biblioteca teológica ambulante, mas ele tinha muito respeito pela verdade. Então eu prefiro dizer não sei, acho que, penso que, ao invés de afirmar uma coisa que eu não tenho certeza. Tá bom? Então não confunda a autoridade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele, por não ter pecado, o Espírito Santo agia livremente na vida dele e ele batia o olho e já enxergava como deveria enxergar. Ele tinha revelação direta do Espírito Santo. Ele falou coisas que nós não sabemos pela Bíblia. Lucas 16, a história do rico e Lázaro, de onde que ele tirou aquilo? Só pode ter sido direto do Espírito Santo. Então, por isso que ele diz, eu sou a verdade, porque não há qualquer ruído, não há qualquer barreira na minha comunicação com o Pai. E o que o Pai sabe, ele me revela. Agora, será que eu e você não temos ruídos, barreiras na nossa compreensão de Deus? Será que estamos livres de qualquer prática ou pensamento ou atitude que nos desqualifica ouvirmos Deus 100%? Então, por isso que a gente tem que respeitar a verdade e, ao invés de ficar afirmando, achando que se afirmar enfaticamente, isso fará de nós grandes professores. Não, o bom professor é aquele que tem um bom fundamento bíblico. O bom professor de teologia, né? O Messias Jesus viveu aquilo que depois ensinou, viveu tudo antes de ensinar e viveu tudo bem mais do que pôde ensinar. Eu sempre pergunto assim, nós vivemos o que pregamos? Nós vivemos o que pregamos? 100%? Aí é que está. Eu não prego a mim, eu prego Cristo. O padrão é elevado, o padrão é o homem perfeito. Então a gente tem que deixar bem claro, eu estou ensinando Cristo, eu estou pregando Cristo, Ele é meu alvo, Ele é meu objetivo. Ele amou a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo. Ele amou seus inimigos como se amava, como amava os amigos. Isso é um padrão altíssimo, então a gente tem que estar consciente de que nós apontamos para o Senhor, Ele é perfeito, Ele é a expressa imagem de Deus e é o nosso alvo. Mas ser franco com os alunos, ser franco com a igreja, de que o seu cristianismo está sendo construído. O alvo é esse, o modelo é esse, o projeto é esse. É Ele, né? Cristo. Mas o cristianismo está sendo construído em mim e em você. O hipócrita, ele finge ser o que não é. Isso não admitimos. Mas ser franco em dizer, essa é a minha meta, mas não é a minha realidade, isso faz de você uma pessoa humilde. Faz de você uma pessoa sincera. Então tome cuidado, né? Porque a hipocrisia é dizer para os outros que você é o que você não é. Seu ensino possui autoridade. Todos os outros, os mestres da época, né, eles pisavam em ovos também, né? Eu não tenho certeza, eu acho que o rabino fulano, o rabino cicrano, Iléu, Shammai, eles pisavam em ovos porque, principalmente na área teológica, né, a teologia e a filosofia, elas caminham juntas, né? Ou seja, você tem que raciocinar a fé, você tem que tornar racional a fé para poder compreender e passar para frente. E é complicado quando você não tem o gabarito, né? Eu lembro que meus livros de matemática no final tinham o gabarito, as respostas dos exercícios. Então você fazia e olhava lá, opa, e o gabarito das nossas questões, as respostas. A Bíblia, em algumas questões é claríssima, em outras ela não é tão clara. Você tem que
descobrir a resposta no texto, né? E o Senhor Jesus, ele falava com autoridade, porque ele sabia exatamente o que Deus queria dizer com aquela interpretação, com aquela passagem. Qual a melhor interpretação? O que o autor, letra minúscula, e o autor, com letra maiúscula, estavam falando. Porque todo texto você tem que perceber o que o autor, minúsculo, Isaías, e o que o autor, Espírito de Deus, maiúsculo, autor com letra maiúscula, A com letra maiúscula, né? Querem dizer. Os dois estão dizendo alguma coisa. Tem coisas interessantes no texto bíblico que o escritor não sabia, mas o autor, que é Deus, sabia, que queria nos falar. Então a Bíblia tem o que o escritor queria dizer e tem coisas que o escritor não sabia, mas Deus estava dizendo. E o Senhor Jesus enxergava isso tudo. Então ele falava com absoluta autoridade, ele não ficava citando. Eu quando dou aula, eu cito. Eu quando escrevo um livro, já escrevi 300 livros para cursos teológicos, eu tinha que citar a fonte, porque eu não sou um pesquisador de campo, eu não sou um arqueólogo, eu não sou um historiador, eu trabalho com o que eles produziram. Eu adquiro um livro e ele é a minha fonte. Mas eu nunca fui para Israel lá, nunca fui fazer arqueologia. Então eu adquiro um livro de um arqueólogo que foi e ele vira uma fonte. Eu adquiro um livro de alguém... Eu nunca vi um pergaminho ao vivo. Pergaminho... Papiro, pergaminho antigo. Então quem lidou, quem mexeu com o papiro, pergaminho, escreveu, produziu uma literatura e eu adquiri. Então eu trabalho com fontes. Pessoas ou livros, publicações, né? Então sempre quando eu cito alguma informação de história, eu cito a fonte. Sempre quando eu cito algum texto bíblico, cito a fonte da Bíblia. Então eu trabalho. Então isso faz de mim o Senhor Jesus. Não, ele interpretou. Eu li o texto e já enxergava tudo o que Deus queria dizer. Isso lhe dava autoridade e o destacava dos demais. Seu ensino era para todos em todos os lugares. Tem gente que fala assim, o pastor não me dá oportunidade para pregar, o fulano não dá oportunidade para ensinar. Púlpito realmente não dá para colocar todo mundo. Mas é impossível que alguém te proíba de pregar no seu estado que persegue a igreja, mas... Eu já tive fases na minha vida que ninguém me dava oportunidade para nada. Aí o que eu fazia? Eu criava oportunidades. Eu evangelizava, eu fazia discipulado, eu me ofereci para casas de recuperação para ensinar. E não querem deixar eu ensinar na igreja? Tudo bem, eu arranjo um lugar para ensinar. Então a gente não pode se prender ao templo, às quatro paredes. Onde tiver um ser humano, haverá como diz, né? Todo cristão missionário, todo não cristão é um campo missionário. Então, onde tiver uma pessoa, um descendente de Adão, é uma oportunidade para você ensinar. 1, 2, 10, 100, 1000 pessoas, não importa. E o Senhor Jesus, ele não ficava lá em Cafarnaum, na casa dele, esperando o povo vir. Ele ia onde as pessoas precisavam ouvir. Então, isso é interessante, né? As pessoas, o Senhor Jesus, é claro que as pessoas procuravam o Senhor. Eu não sei não, hein, mas eu acho que as pessoas procuravam o Senhor mais para serem curadas ou receber pão de graça. Porque é o que acontece hoje, né? As pessoas, será que elas estão buscando a Deus o ensino do Senhor? Ou eles querem as bênçãos do Senhor? É querer as bênçãos do Senhor e esquecer que a maior bênção que Deus pode nos dar é a verdade dele. Você pode ver, pergunte ou olhe, quantos estão anotando o que o pregador ou o professor está ensinando? É aquilo que liberta, é aquilo que transforma. É a verdade. Verifique a escola dominical, quantos por cento da igreja participa? Agora faz um culto de cura, hoje você vai trocar de carro, hoje você vai... Todas as enfermidades serão curadas, não sou contra, eu louvo a Deus pelos dons de curas, mas às vezes, lembra dos leprosos? 10 foram curados, só um foi salvo. O texto bem entender isso. Eles queriam a cura da lepra, mas não a salvação da alma.
E esse é o grande perigo. Na minha juventude, eu conheci um rapaz que abriu uma igreja, ele era muito usado em dons espirituais, e era um local pequeno, mas cabia umas 40, 50 pessoas, lotado. Eu fui lá, lotado. Aí eu falei assim, vem cá, você não quer... 40, 50 pessoas e gente em pé. Era muito usado em cura, revelação, papá. E eu falei assim, você não quer ensinar esse povo a palavra, discipular? Vou ter um discipulado, assim, beabá e tal. Vai ajudar bastante a tua igreja. Ele se empolgou, divulgou. Aí na semana seguinte, sem brincadeira, tava ele, a esposa, o porteiro, a esposa, o filho e mais uns 2 rapazes lá. Não chegou a 10, não chegou, sei lá, 7 pessoas. 7 pessoas. Ué, o pessoal queria bênção, mas não queria conhecer a palavra de Deus. Esse é o grande erro do ser humano. É querer a bênção de Deus, mas não querer conhecer o Deus da bênção. E a verdade é que revela o Deus da bênção. E isso tem muito na igreja. Gente do céu, quantas vezes estudo bíblico, doutrinas bíblicas, pastor Capelari? É meia dúzia de 5. Seminário de escola dominical. Só vão os alunos da escola dominical, porque o resto... é seminário de escola dominical. Eu acho que isso, nós como os educadores cristãos, temos que reverter essa situação. E mostrar que a maior bênção provém da palavra. Melhor do que... Porque qualquer enfermidade manda para o cemitério, mas o pecado que começa aqui na nossa mente manda para o inferno. Então nossa maior doença não é a doença, nossa maior doença é o pecado. E como é que se liberta o pecado? Pela verdade. Por isso que eu amo a verdade. Eu fui ateu na minha juventude, mas eu amo a verdade por esse motivo. O poder que ela tem de me fazer feliz, abençoado, frutífero, vitorioso. Vamos lutando, né? Vamos dando murro em ponta de faca até parar de doer. Seu ensino era contextualizado ao ouvinte. Eu cometi muito esse erro na minha juventude, que eu discipulei muitas pessoas, e eu chegava lá, o camarada na minha frente, bom, abra sua Bíblia em João. Aí eu ia falando discipulado, ele ia procurando resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Não sabia da vida dele, não sabia das necessidades, das inquietações da alma dele. E eu dava um curso bíblico, mas a gente tem que conhecer a pessoa. E o ensino ser direcionado à pessoa, às necessidades dela. E esse foi um erro que eu espero não cometer mais. Se possível, conheça a pessoa, deixa ela se abrir. Às vezes cancele a aula, só fique conversando, porque por mais que todos os remédios sejam bons, você tem que saber, através do envolvimento com o doente, vamos falar de medicina, você tem que saber daquela prateleira qual remédio é o melhor para aquela necessidade. E no ensino bíblico é a mesma coisa. Pelo Espírito Santo, pela palavra do conhecimento, ou através de uma conversa, de uma interação com o teu aluno, você vai perceber qual é da Bíblia o assunto que mais ele precisa. Por exemplo, escola dominical de adolescentes. Os adolescentes vivem crises e mais crises, tentando se encontrar, vivem num lar perturbado, conturbado, divórcio dos pais, a inquietação com relação ao seu corpo, com relação às suas emoções, com relação ao seu futuro. E eu vou falar da besta do Apocalipse, porque a revista prevê que eu fale da besta do Apocalipse, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra. E um cavalo é branco, outro cavalo é azul, outro cavalo é lilás, sei lá. Isso não interessa para ele, para as necessidades dele. Então, nós temos que procurar, quem vai trabalhar com adolescente, eu até recomendo, procure um material que se adapte à necessidade dele. E teologia é bom, mas às vezes o conhecimento teológico geral não é a necessidade imediata dele. Isso é um exemplo, né? Então,
o ensino do Senhor era contextualizado às necessidades do ouvinte. Ele não era aquela verborréia, né? Aquela falar. Ele falava o que a pessoa precisava ouvir. Ele começava nas necessidades imediatas, isso é praticamente continuação do assunto anterior, contextualizado ao ouvinte. Ele priorizava assuntos essenciais. Toda a palavra de Deus é útil, mas nem toda é prioritária, nem toda é a prioridade 1 para aquela pessoa. Prioridade, por exemplo, se eu vou fazer missões lá no Afeganistão, o que eu vou falar? O tamanho da arca? Não, porque a arca tinha 300 côvados por 150 côvados. Que a arca tinha 150 metros por 30 metros por 15 metros. O camarada não conhece o Senhor Jesus, não conhece a salvação, vou ficar falando de arca, de Noé. Se eu for pregar para alguém que nunca ouviu o Evangelho, eu vou falar do Evangelho. Vou falar de Mateus, vou falar de Marcos, de Lucas, João. Ele precisa conhecer o Messias que veio, morreu, ressuscitou. Então isso é prioritário para ele. Então, procure saber o que é prioritário para o teu aluno. Embora toda a Bíblia seja útil, mas nem toda a Bíblia, numa escala de prioridade para aquele aluno, seja... Você tem que identificar o que é prioritário para ele, para a necessidade dele. Tá? E na escolha do material didático, material pedagógico, material de escola dominical, zele por isso. Zele por isso. O que é prioritário para o meu aluno? Para uma criança, o que é prioritário a saber? Para um adolescente, o que é prioritário? E assim por diante. Para um casal, jovens casais, tem classe de jovens casais, o que é prioritário? Então veja na Bíblia o que realmente tem prioridade para ensinar. Toda ela é útil, mas nem toda, mas você tem que fazer um escalonamento de prioridades para aquele aluno. E o Senhor Jesus fazia isso de uma forma tremenda. Atingir o âmago da vida de um aluno requer contato com o indivíduo em sua inteireza, como ele pensa, sente e deseja. Conheça o seu aluno, interaja com o seu aluno. Tem aula que você vai cancelar, vamos conversar, vamos brincar, vamos fazer dinâmica. Até quer conhecer uma pessoa, põe ela para jogar bola, né? Aí você vai ficar surpreso, né? Que o santinho vai falar um monte de palavrão, né? Que o quietinho vai quebrar a perna do outro. Então, o melhor lugar para conhecer uma pessoa é no campo de futebol. Dizem, né? Então, conheça a pessoa o máximo possível para você poder ajudá-la. Esta é a razão de Jesus ter frequentemente compartilhado suas próprias emoções de compaixão, julgamento, amor, ódio, alegria, tristeza, gratidão e simpatia. Tudo isso exercia ação sedutora sobre o mundo faminto e ferido. Ele era pertinente como ninguém. Então, o meu ensino, o meu estudo está sendo relevante. Nós, professores, cometemos muito esse erro. O pregador, ele não se preocupa muito em explicar o texto, mas ele aplica. E é tipo um coaching, né? É tipo assim, autoajuda. Vai dar certo, uhul, você vai vencer. E o professor não, ele já inverte, ele explica o texto, mas não aplica. Ele explica o tabernáculo tintim por tintim, mas não aplica a necessidade do povo. E isso não... As pessoas precisam de um consolo, precisam de um incentivo, precisam de mostrar que o Senhor é o socorro presente, que Ele está conosco, blá, blá, blá. Então, explique, mas aplique. Então, atingir o âmago da vida de um aluno, a relevância desse texto para você. Isso nós, educadores, erramos muito nisso. Ele trabalhava a consciência dos indivíduos, então ele trabalhava essa questão de valores, ele mostrava o erro, não para se sentir melhor do que o outro. Vou mostrar o teu erro para dizer que eu não cometo esse erro, eu sou melhor do que você. Dizem que, para alguns, mostrar o erro do outro é a forma mais vil de se elogiar. Então tem gente que mostra o erro do outro para dizer, eu não sou assim, eu sou melhor do que você. No caso do Senhor Jesus, ele mostrava o erro da pessoa e mostrava como que aquilo estava destruindo a pessoa.
Então ele ia a consciência do indivíduo. Veja bem, o caminho que você está seguindo vai te conduzir a isso. O caminho que você está conduzindo é dor, é tristeza. Cristo apareceu no meio de um povo para quem a religião consistia na aceitação do elaborado código de regras, épocas fixas e de maneiras de cultuar. Então era aquele ensino metódico, aquele ensino informativo, e ele já ia direto na consciência, ele ia direto nas escolhas da pessoa, escolhas que ele tomou, escolhas que ele precisava tomar. Ele assegurava a liberdade de ação do indivíduo, provoque e dirija as atividades próprias do aprendiz e não lhe ensina aquilo que ele pode aprender por si. Então, eu não posso decidir por ninguém, eu tenho que conduzir a pessoa, explicar e conduzi-la a tomar uma decisão. Na parábola do filho pródigo, Lucas 15, que é o capítulo das coisas perdidas, né? A ovelha foi embora, o pastor foi atrás, a dracma se perdeu, a mulher foi buscar, e o filho perdido, o pai não foi buscar. Por quê? Porque animais não têm capacidade de escolha, moedas não têm capacidade de escolha, mas pessoas têm. Aquele jovem tomou a decisão de se afastar do pai. Aquele jovem precisava tomar a decisão de voltar para o pai. E ninguém pode tomar no seu lugar. Dá vontade de a gente decidir pelos outros, né? Mas não dá certo, não funciona. Busquem meu filho e tragam a força. Tudo bem, traria o corpo, mas não a alma. Ele continua com a cabeça lá. Então ele decidiu voltar e aí o pai prontamente o recebeu. Então é isso. A pessoa tem que escolher. Nós ensinamos, mas é a pessoa que decide. É a pessoa que escolhe o rumo a tomar. Isso é nossa liberdade. É uma bênção, mas também é uma maldição. É uma bênção porque podemos escolher certo, mas é a maldição se escolhemos errado. É uma bênção a liberdade de escolha. Mas se não for bem usada, pode ser uma maldição. Ele via além dos demais. Você escolheria aqueles 12 para serem apóstolos? Ou, como qualquer organização, uma pessoa faz parte de uma equipe top, com muito estudo, ricos, intelectuais, pessoas fortes. Então, no reino humano, a predileção é por pessoas com muitas capacidades visíveis, né? Família rica, faculdade Harvard. E o Senhor Jesus escolheu pescadores que só sabiam pegar peixe, zelotes que eram revolucionários, publicanos, funcionários públicos que eram corruptos, tendiam a ser corruptos, e assim por diante. Então, eram lagartas, mas que Deus enxergava neles borboletas. E é interessante, isso nos ensina que investir nas pessoas. E é claro que ele passou a noite toda orando, daquela turma toda, porque tinha outros pescadores, tinha outros publicanos, tinha outros zelotes. Ele passou a noite toda orando, pedindo ao pai quais seriam os 12 que o pai queria, como que seria o fundamento da igreja. Porque ele voltaria ao pai, e quem ficaria no primeiro século acompanhando a igreja e supervisionando doutrinariamente a igreja seriam os 12 apóstolos. Mas o Judas escolheu errado. Não. Judas e Pedro foram escolhidos para serem apóstolos. Os dois erraram. Pedro negou, Judas traiu. Pedro não desistiu da escola do Senhor, se tornou um grande apóstolo. Judas desistiu e o final dele a gente sabe. Então não foi a falha na escolha, foi a escolha. Lembra que eu falei? A escolha é uma bênção, no caso de Pedro foi uma bênção. Ou a escolha se torna uma maldição. No caso de Judas foi uma maldição. Então não foi falha de quem escolheu, não foi falha da escola, mas foi uma falha da escolha de Judas, né? E Deus vê além. O Senhor Jesus enxergava o que as pessoas enxergavam. A gente vê uma lagarta, é uma lagarta. O Senhor olha para uma lagarta e diz, é uma borboleta. Em pouco tempo vai ser uma borboleta. Então, eu já fui muito
Eu já tive surpresas de pessoas que eu não dava nada por elas, mas Deus investiu nelas e se tornaram bênção. Eu deixei de pregar o evangelho para certas pessoas, um nível moral baixíssimo. Eu falei, esse camarão não quer nem saber, né? E um dia ele me chega dando paz ao Senhor e eu fiquei assustado. Falei, você está brincando, né? Não, eu me converti, estou na igreja tal, eu e minha família. E eu fiquei com um cara de tonto, porque eu não investi nele, o evangelho, e alguém investiu. E aquilo foi uma lição para mim. Invista, a gente não sabe o final da história, investe em todos. Claro, ore a Deus, principalmente se você tiver uma equipe, né? Quem Deus quer do seu lado. Mas invista em todos, que mesmo que não vão fazer parte da sua igreja, mas vai fazer parte do reino, invista em todos. Métodos de ensino do Senhor Jesus. Tenho um amigo que diz, o pior método é aquele que você usa toda a aula. Por melhor que seja o método de aula, de ensino, se você usar direto, ninguém vai aguentar. Então, varie, mude a sua metodologia de ensino periodicamente. Para cada aula, crie uma dinâmica diferente, crie uma argumentação diferente, ainda mais se o grupo for pequeno, dinâmicas e tudo mais. Isso dá trabalho. E é por isso que são poucos professores, né? Chegar no público pregar é uma coisa. Agora, você preparar uma aula que seja agradável, isso envolve muita pesquisa, envolve dinâmicas, envolve slide. O Senhor Jesus utilizava parábolas. O que é parábola? Eu tenho uma verdade moral, espiritual, eu quero ensinar bem e quero ensinar com mais clareza, e aí eu crio uma história que explica essa verdade moral e espiritual. Então a parábola, ela é uma história criada para explicar verdades morais e espirituais. Explicar e complicar, porque o objetivo da parábola também é não deixar tão claro para quem não se interessa. A parábola do semeador é muito nítida essa ideia. Ele lançou a parábola do semeador, muitos, que história mais sem pé nem cabeça, se mandaram. E o pessoal que ficou, o Senhor Jesus explicou. Então a parábola omitiu a informação para quem não estava muito afim e foi uma ferramenta poderosa para explicar para quem estava afim. Então a parábola tem essa dupla função: esconder a verdade de quem não se interessa e explicar para quem se interessa. Porque quem não se interessa, diante da parábola, cai fora. E quem se interessa, permanece. Isso é um pré-requisito para o estudo da Bíblia. A Bíblia, a dificuldade da interpretação da Bíblia é colocar os turistas para correr. Não estou afim, isso aí não leva a nada. E ele vai perder a riqueza de quem permanece estudando. Por isso, é um dos motivos que a Bíblia não é um livro fácil de ser interpretado, porque só vai conhecê-la quem amar a Deus, a sua palavra, e permanecer fiel. Tem texto que eu não entendo. Tem texto que eu não compreendo. Mas eu continuo aguardando o momento de eu compreender, porque há muitos textos que outrora eu não entendi, que hoje eu entendo. Então essa permanência, essa fidelidade, essa perseverança fará com que você desfrute de bênçãos que somente os que perseveram que vão desfrutar. Ele utilizava perguntas. Tem professor que fala e fala mais um pouco. Às vezes você lançar perguntas, existem certas perguntas retóricas. Pergunta retórica é uma pergunta que a resposta é óbvia, né? Ele faz a pergunta e não espera a resposta. Procure no texto, nas palavras do Senhor Jesus, experimente ler os evangelhos, quando você terminar, ainda mais esse capítulo, leia os evangelhos sobre a ótica do Cristo ensinador. Os milagres não atendem tanto, mas sempre quando ele fala, quando ele ensina, observe como ele trabalha, a argumentação, as perguntas. E as perguntas, às vezes, calam a pessoa. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Calou. Se você não tiver pecado, atire a primeira pedra. Calou. Então é interessante estudar os evangelhos sob a ótica educacional. Como ele falava, argumentava, você vai ver muita pergunta retórica ali. Ele utilizou outros métodos, por exemplo, o exagero,
provérbio, paradoxo, ironia, hipérbole, enigma, símile, trocadilho e metáfora. Você leia cada texto a que se refere, né? Se teu olho direito te faz pecar, arranca-o fora. É um exagero. Claro, ninguém, para não pecar, vai arrancar o olho, mas é um exagero, ou seja, se esforce para não pecar, né? O máximo possível. Fontes utilizadas pelo Mestre Jesus. Utilizou as Escrituras Sagradas, utilizou a natureza e a vida diária, utilizou escritos judaicos e não canônicos. Os livros não canônicos, que não fazem parte dos 39 da Bíblia hebraica, há verdades neles, e isso era utilizado pela igreja e foi utilizado pelo Senhor Jesus. Nem tudo é verdade, porque eles não tinham autoridade de revelação, de inspiração. Mas há verdades nos livros apócrifos, ninguém pode negar isso. Não tem autoridade dos canônicos, mas há verdades. E ele também utilizou a vida diária e a natureza, o dia a dia da pessoa. Quando você for ensinar lírio do campo, joio, a gente tem que explicar porque são palavras do Senhor Jesus. Mas sempre que você for ensinar, use o dia a dia do teu ouvinte. Trem, avião, celular, crie histórias do dia a dia. Olhar os lírios do campo. Eu tenho que explicar para o povo o que é lírio, porque o Senhor Jesus falou, tem a obrigação de explicar. Mas eu não vou usar lírio, eu não vou criar uma história sobre lírio, que eu não sei nem como que é esse lírio. Tenho uma ideia vaga. Joio. Se você me mostrar um joio, eu não sei o que é. Então, se eu for ensinar, eu vou usar um vocabulário do dia a dia do meu aluno. Não é pecado criar histórias, você deve criar histórias, comparações, analogias. Como prática educacional, professores com propósito vai dar uma boa lida. O que somos vem em primeiro lugar. Caráter, conteúdo, emoção. Quem você é, o que você ensina e o emocional. Ensinar não é apenas informação, mas há um envolvimento emocional e você tem que passar isso por ouvinte, ainda mais quando se trata do Evangelho. Então é o que eu sei, o que eu sou, caráter. O que eu sei, conteúdo. E o que eu sinto, eu tenho que passar para frente. Esse amor por Deus tem que passar. Viver a palavra, conhecer a palavra, e esse sentimento por Deus tem que passar para frente também. O bom professor se relaciona com seus alunos, não é só dar uma aula e ir embora, você vai ser um pastor dos teus alunos. Quando a gente trabalha assim em faculdade, outras classes, ou em igrejas, você chega da aula e vai embora, é difícil criar vínculo. Mas quem trabalha numa igreja local, não se esqueça, seus alunos são suas ovelhas, pastoreie eles. Com o mesmo amor que o pastor pastoreia todo o rebanho, mas você vai pastorear seus alunos. O bom professor se preocupa com seus alunos. Ou a classe está lotada, mas o Zé das Couve, por que não veio? Ah, irmã Josefina, por que não veio mais? Tem que ir atrás. Ah, mas está lotada a minha classe, mas tem 150 pessoas, mas está faltando o Zé das Couve, está faltando a Josefina. Então você, como professor, tem que se preocupar não com o número de alunos, mas com cada um deles. Eles têm um nome, eles têm uma realidade, tem que acompanhar. É pastorear. O bom professor acaba sendo um bom pastor. O professor ama e discipula seus alunos, ok? O bom professor está em contínuo aperfeiçoamento de si mesmo. Gente, parou de aprender, você está morto. Em qualquer lugar, principalmente no reino de Deus. Aprendendo o tempo todo, a gente sabe pouco. Se deixar de aprender, está morto. E não é só conhecimento bíblico, mas também as disciplinas que auxiliam na compreensão da Bíblia. More na Bíblia, mas visite bons livros. Essa é a regra. More na Bíblia, mas visite livros. O bom professor está em contínua atualização na área secular e bíblica. Às vezes a pessoa só estuda a Bíblia, teologia, e não sabe nada de biologia, de cosmologia, astronomia. E aí começa a afirmar coisas que chega a doer a alma, né? Doer o ouvido quando ele fala, né? Vai dizer que a Terra é plana, vai dizer que nunca existiu dinossauro, vai dizer que a queda de Lúcifer matou o dinossauro, que o meteoro que matou os dinossauros era Lúcifer. Gente do céu, vai estudar um pouco, vai melhore seus argumentos, porque as pessoas talvez não estudem Bíblia, mas elas estudam o resto. Aí você vai argumentar
dizer um absurdo desse? Sobre teoria da evolução, criacionismo, você tem que ter argumentos. E nem tudo que o evolucionismo ou a teoria evolucionista afirma é incorreto. Você tem que ver o que é correto, o que não é. Tem que pesquisar isso. Tá? A chamada adaptação da espécie ao meio é defendida pelo evolucionismo. E é uma verdade. Então, estude. Se não estudou, cala a boca, não fale. Não, porque tem gente que não estuda pouco e tem opinião sobre tudo, né? Como é que eu tenho uma opinião se eu não estudei? É um preconceito, né? Ele já não estudou, mas já começa a lançar ideias, a emitir conceitos. Sem conteúdo. Se você pegar uma pessoa simples, se você pegar um erudito daquela área, desqualifica até o que você sabe da Bíblia. Dinossauro nunca existiu, Jesus morreu e ressuscitou. Acaba os dois ficando comprometidos. O educador cristão é humano, não é super-homem. Eu não me identifico com um pregador, com um professor que é um super-homem. Melhor pai, melhor filho, melhor esposo do planeta. Melhor crente, já acorda glorificando e vai no trânsito e um fecha e outro não dá certo e ele glorificando e cantando. Eu não me identifico porque eu não sou assim. Eu tenho meus acessos de raiva, eu tenho minhas tristezas, eu tenho minhas angústias, eu me identifico com quem diz, olha, eu tenho problemas, no trânsito tenho que me segurar. Eu me identifico com isso porque eu sou assim. Olha, eu falei como marido, eu falei como pai, eu falei como filho, mas eu tentei consertar e Deus me deu graça para consertar. Aí com esse eu me identifico. Mas o super, o master, o blaster, o plus, crente, eu não me identifico porque eu não sou assim. Ninguém é assim. Tem muita hipocrisia dar uma de super crente. Então mostre a sua humanidade, a sua fraqueza, a sua limitação e mostre como Deus é poderoso para te ajudar. Não termine a história igual um amigo meu, né? Tô mal, tô triste, tô abatido, tô com vontade de tirar minha vida, amém. E terminou a pregação assim. Não, você tem que mostrar que o Senhor pode e vai te ajudar. Você tem que passar esperança pro povo. Se você não tem esperança, cala a boca, né? Não pregue, não ensine, fica no banco até adquirir esperança e certeza, confiança nas promessas de Deus, né? Temos que passar para frente. Não é otimismo, a verdade bíblica que diz que vamos confiar no Senhor que Ele vai dar vitória. Isso aí não é otimismo, é confiança nas promessas. O maior ensino é pelo exemplo. Isso aqui é riquíssimo. Palavras são sussurros, o nosso exemplo é um grito. As pessoas não ouvem o que você fala, elas ouvem o que você vive. E a melhor pregação é o exemplo. Muito bom esse texto. Aprender para viver e para ensinar. Bom texto também. Está muito autoexplicativo, você vai compreender sempre. O que precisa ser evitado? Isso aqui são práticas educacionais. Também é um manualzinho aqui de posicionamento do professor. Evite falar muito devagar. E também evite falar muito rapidamente. Fale de forma que você possa ser compreendido. Pronuncie bem as palavras. Tem uma série de regras aí muito úteis. O que não deve ser feito e o que deve ser feito, né? Qualidades essenciais, saúde física e mental, corpo e mente, boa aparência, linguagem clara, simples e objetiva. O objetivo é ser compreendido, não é dar show. Ó, como ele é inteligente, eu não entendi nada. Não é esse o objetivo. Teve um irmão simples que um dia me falou assim: irmão Maurício, sou crente há 40 anos. É a primeira vez que eu consigo entender uma pregação do começo ao fim. Para mim foi um elogio. E para mim foi um alerta. O que esse povo anda pregando que o irmãozinho não entendeu? Como que eles andam pregando? Recomendações do educador cristão. O professor precisa ler e estudar a Bíblia sempre, conhecer a história, a estrutura da Bíblia, como é que ela chegou até nós. Tem uma biblioteca, não dá para comprar tudo. Compre um livrinho por mês, a cada 2 meses. A cada 6 meses eu ia na livraria lá e fazia uma comprinha, livraria evangélica. E eu tenho, você está vendo aí no fundo, parte da minha biblioteca.
Hoje tem muitos livros digitalizados que nos ajudam a gente que é pobre a ter livro. E não pode comercializar, né? Mas muitos livros que a gente tem acesso hoje porque foram digitalizados. Mas sempre que possível tem um livro físico. Eu gosto de livro físico, eu prefiro. Eu tenho aqui do meu lado livros que tá na minha fila de leitura, tá aqui na minha mesa. Eu estou, acho que, lendo uns 7 livros ao mesmo tempo. Para não ficar assim muito cansativo o mesmo assunto, né? Às vezes eu paro tudo por causa das apostilas, dos livros que eu escrevo, das aulas que eu preparo, então dou uma parada na minha leitura pessoal. Mas sempre que possível tem um livro físico. Tem a sua biblioteca. É isso aí, o texto está aí, qualquer dúvida a gente está à disposição. Para os que estão fazendo curso de educação cristã, né, que tem apostila, tudo. E que Deus te abençoe aí, continue te fortalecendo, te capacitando. E graças a Deus por todos que disseram sim à chamada divina. Conhecer, viver e ensinar a palavra de Deus. Shalom.